Oi, como é que vocês estão? Tudo certinho por aí? A gente vai de mais uma energia da semana. Vamos ver o que o tarô tem para nos dizer sobre essa semana que está se iniciando. E aí uma energia aqui central saiu a morte. A morte falando sobre transformações, sobre desapegar de coisas que não nos fazem bem, tanto padrões, situações. E a morte ela requer um esforço, ela não é fácil porque a gente precisa transformar algo, a gente precisa deixar algo morrer, né? Viver esse luto ele é importante para deixar algo renascer, porque não tem como, né? A gente viver construir alguma coisa, plantar alguma coisa em cima de um solo que já tem alguma coisa ali, né? Já está ocupado. Então, para vir o novo, para poder a gente receber as transformações que estão por vir, a gente precisa abraçar essa morte e reconhecer quais são as coisas que já perderam energia, né? E que precisam de deixar ir, né? Tanto relações, tanto amizades, trabalho, rotina, alguma coisa da sua rotina, algum projeto, ou até mesmo, a gente voltando mais para dentro, a gente indo para as transformações das nossas características mesmo, nossos bloqueios, situações e padrões. E uma coisa interessante que quando eu não gravo aqui, né, eu tirando o tarô, porque eu acho que fica um vídeo muito longo e aí acaba, né, como aqui no GBT, eu posto aqui no GBT, também posto no YouTube, mas aqui no GBT tem um tempinho, né, não pode ultrapassar de 15 minutos, eu acho que acaba passando. E aí o mais importante é o conhecimento, né? E quando eu parti as cartas ocultas que saíram foram a Torre e o 4 de Copas. A Torre estava falando exatamente dessas mudanças que quando vem, sabe, mexe com a nossa estrutura, não é fácil. E uma torre como a morte não é fácil, é exatamente o que a gente tem passado desde que a gente começou a nossa quarentena, desde, né, que o mundo todo entrou nessa pandemia. Isso basicamente é uma morte com uma torre, é muito claro isso, a torre principalmente, e a morte porque a gente precisa desapegar do passado, porque o mundo que a gente conhece já não existe mais, ele já está diferente, e mesmo isso tudo depois que passar, a gente não vai ser mais os mesmos, as vidas não vão ser mais do mesmo jeito, e a gente precisa ter essa clareza, quanto mais a gente segura, quanto mais a gente não quer olhar para essas transformações, para essas mudanças, mais a gente sofre, né? Isso é um fato. E o 4 de Copas, ele fala da questão. Eu não vou mostrar a carta porque eles estão dentro do deck, né? Eu teria que procurar. É só uma informação a mais para a gente poder pensar sobre isso também. E o 4 de Copas é o tédio, é o emocional, sabe? A gente quer, tá muito focado exatamente no que a gente quer, sabe? Da nossa vontade. E a vida tá dando oportunidade para vocês curtirem outras coisas, aprenderem a gostar de outras coisas, a nível emocional mesmo, né? A gente precisa entender também o que está acontecendo no nosso emocional. Eu gosto de brincar que o 4 de Copas é quando a gente precisa catalogar, né? Quem é virginiano adora fazer uma planilha. Eu tenho um ascendente em virgem, eu sou a rainha das planilhas. A gente tem que catalogar o que está sentindo, do tipo, essa emoção é por causa de quê? Por que eu tô sentindo isso? Por exemplo, hoje eu acordei com uma tristeza muito grande, uma vontade muito de chorar, e assim, não tem um motivo específico, além assim, por todas essas mortes que estão acontecendo, essas doideira toda em relação ao governo, enfim, todas essas coisas que assim, tem algo palpável que realmente tira um pouco o meu centro, assim, né, no sentido de traz uma tristeza, a gente está passando por tudo isso nesse momento das nossas vidas. Mas assim, não tem um motivo, não aconteceu algo específico, do tipo, putz, é isso. E eu não sei, né? Então eu acho que também tem que catalogar e entender por que eu tô sentindo isso. É por conta disso, é disso você nomear. Quando a gente nomeia os sentimentos do que tá rolando com a gente, fica mais fácil da gente entender do que tá rolando, né? E reconhecer, tá, é por causa disso. Aí você vai lá e resolve
E o que não dá para resolver, a gente segue em frente também, porque o que não dá para resolver tá resolvido, né? É do jeito que é, a gente precisa só aceitar e seguir em frente. Tá? Basicamente isso. Então essa morte ela vem para gente transformar, né, o que não tá dando certo mais. Talvez uma atitude, um padrão, ou alguma coisa de fato, ou com alguém, sabe? Corte as coisas que precisam ser necessárias, que não te acrescentam mais. Tudo tem prazo de validade, tá, gente? Inclusive a gente conviver com algumas pessoas também, tá? Oito de Copas é a carta central aqui. Esse outro de copas está falando de quê? Eu falei de catalogar os sentimentos, né? Cataloga, mas não entra muito na onda dos sentimentos. Porque o oito de copas ele diz assim: olha, vamos dar as costas pro nosso emocional. Do tipo, eu tenho sentimentos, né? Por exemplo, você talvez seja. Porque como aqui é uma tiragem coletiva, pode ser para muitas coisas, na real. Talvez você goste de alguém, né? Talvez você insista numa relação que não tá dando certo. E aí tá falando, olha, por mais que você goste dessa pessoa, aqui são sentimentos, né? E aqui tem a lua, que também fala de algumas ilusões, uma conexão grande, mas também traz ilusões também, né? Mas ela fala assim, mesmo que você tenha esses sentimentos, siga em frente, sabe? O que tiver que ser, vai ser. Os sentimentos, ele tá aqui. Então, assim, se você pode lidar com isso, resolver isso, ótimo, então resolva. Então, o que não dá para lidar, a gente segue em frente, né? A gente precisa seguir em frente, seja o que for. Isso aqui eu falei de relacionamento, mas isso cabe tanto para o trabalho, tanto para algumas questões familiares. O que a gente, mesmo que a gente tenha muita consideração, goste muito daquilo, daquela pessoa e tudo mais, a gente não pode nesse momento deixar que as nossas emoções ditem o nosso caminho, porque você precisa seguir em frente, tem alguma coisa que você precisa fazer e nesse momento você precisa deixar de lado o emocional para poder você realizar o que você precisa. E faz muito sentido porque tem aqui o As de Ouros no positivo. O As de Ouros ele fala de início de algo concreto, né? Uma realização de prosperidade, quando eu falo prosperidade, você sabe que eu sempre bato nessa tecla que prosperidade não é só dinheiro, né? Emocional, espiritual, físico, né? A nossa vida próspera como um todo. E o As de Ouros, ele tá falando de um início, mas é um início com algo concreto que vai realmente trazer alguma coisa de construção, né? Algo realmente próspero. E aí, assim, olhando aqui, pode ser sim uma questão de trabalho, que talvez vocês estejam se deixando muito levar pelo emocional e tá trazendo pouca objetividade para o que realmente importa, né? De poder fazer alguma coisa diferente em relação ao trabalho, pensar em novas formas de ganhar dinheiro, porque basicamente está sendo isso, a gente pensar em novas formas de ganhar dinheiro. Algumas pessoas vão voltar a trabalhar, mas tem outras que não vão poder voltar a trabalhar, que vão se permanecer em casa, mas achar uma forma de como iniciar isso. E o As de Ouro está no positivo, que é muito, muito, muito positivo, né? Que é dizer assim, cara, vamos deixar de lado e vamos focar no que realmente importa nesse momento, né? Não que o emocional ele não é importante, ele precisa, é o que eu disse, se você pode trabalhar ele, se você pode lidar com ele, então lide, né? Lide, resolva, mas de resolver. Mas aquilo que não dá para ser resolvido, cara, vamos focar onde realmente importa. Porque onde a gente coloca a nossa intenção, a nossa mente, né? Onde a gente está colocando o nosso foco, é onde cresce. Então vamos botar para crescer na prosperidade, no dinheiro, no trabalho, né? Se a gente ficar colocando o foco no emocional, tudo cagado, né? Onde não tá fluindo, ou naquele relacionamento onde não tá acontecendo nada, mano, não vai acontecer nada ainda, né? O teu foco vai ficar ali e tua vida não vai andar. Então, vamos botar um foco onde realmente precisa. E no negativo, o Rei de Paus.
falando desse compromisso, dessa firmeza. Porque o Rei de Paus, ele é muito firme, ele é muito certeiro, ele sabe exatamente o que ele quer. E ele no negativo tá fazendo o quê? A gente perdeu o rumo da meada aqui do objetivo onde a gente quer chegar por conta do emocional. Deixa o emocional de lado. Ele é importante, medite bastante, entenda o que está acontecendo e vai resolvendo como mudar. Não fica fazendo dele uma coisa gigante e traga objetividade, concretização material, estrutura, traga essa segurança. Quando você entra nisso, você consegue trazer uma maturidade, você consegue fluir as coisas na sua vida. O fundo do jogo sai aqui para mim a sacerdotisa, que para mim é a papisa também, né, em alguns decks, ela falando sobre ouvir a nossa intuição. Fique calada, não fale nos seus projetos, guarde para você, medite bastante. Ela é uma carta que fala de meditação. E ouça sua intuição, sabe? Existem mensagens vindo para você, insights, para vocês entenderem o que vocês precisam fazer, transformar. Mas é hora de ficar mais voltada para dentro e agir no que precisa ser feito, tá? E aí o fundo do jogo pelos menores sai o 4 de espadas, que é meditação também, sobre a gente entender os nossos problemas. Nossos problemas estão aí, né? A gente precisa meditar, a gente precisa entender o que está acontecendo para poder, sim, tomar uma resolução. Agora, o que eu vejo assim, agora não é uma hora de ação, de fazer alguma coisa, no sentido de resolver as coisas, sim, de finalizar. Cara, isso aqui é hora de fazer a faxina, é isso. Não é hora de resolver, é hora de fazer a faxina. Vamos fazer o faxinão. O que dá para resolver, te resolve aqui, tipo uma coisa pontual, mas nada que vai perder meu tempo nesse sentido, porque eu preciso focar no que realmente importa, que é a nossa prosperidade, né? Que é a nossa abundância, né? Porque o Ajoros, ele fala dessa abundância. E focar no que realmente importa nesse momento. E o que importa para você nesse momento? Né? Talvez seja a questão do trabalho, que é o que está mais pegando todo mundo. Todo mundo está muito mais preocupado em relação ao trabalho do que qualquer outra coisa. Né? Se essa é a tua realidade, se não for a tua realidade, então você veja o que você precisa fazer para focar, para poder você entrar em harmonia com você e poder receber toda essa abundância, né, que está por vir na sua vida. Mas é necessário fazer transformações, tá bom? É isso, Jay Gurudev, grandes beijos, tchauzinho.